Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e todos os mensageiros que antecederam ele, Noé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais um programa com vocês, um podcast que a gente tem, né? Outra série, Islã sem censura, estamos aqui de novo, aproveitando a presença do nosso querido Sheikh Khalil, querido nosso grande mestre, Sheikh Muhammad, que cuida da comunidade muçulmana lá em Foz do Iguaçu, né? Vamos aproveitar, né, a palestra dele, desculpe, a presença dele, a fala dele e nosso querido irmão Nasser. Que Deus abençoe todos. Vamos começar, começando com um versículo do Alcorão que é muito interessante. Deus fala no capítulo Al-Imran, né? Al-Imran seria, nós podemos traduzir simplesmente como Joaquim, a família de Santa Maria, né? Tem um capítulo chamado Al-Imran, família de Imran. Versículo número 189, 190, 191, Deus tem um assunto muito interessante para nós. Ele fala: "Walillahi mulku as-samawati wal-ard, wallahu ala kulli shay'in qadir." A Deus pertence o reino dos céus e da terra, e Deus é onipotente. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Na criação dos céus e da terra e na alternância do dia e da noite há sinais para os sensatos. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Que mencionam Deus estando em pé, sentados ou deitados, e meditam na criação dos céus e da terra, dizendo: ó Senhor nosso, não criaste isso em vão. Glorificado sejas, preserva-nos do tormento infernal. Nesse programa a gente vai falar sobre a questão da adoração. E nesses versículos Deus contou para nós as qualidades dos crentes. Todos os momentos da vida de um crente é um sinal da existência de Deus. É um momento de adoração. Então, vamos aproveitar a fala dos nossos queridos convidados, querido Sheikh Muhammad. A gente gostaria que o Senhor se apresente um pouquinho primeiro e depois explica um pouquinho para nós o que é adoração na religião islâmica. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Muhammad Khalil, eu estou agora na cidade de Foz do Iguaçu, servindo a nossa comunidade muçulmana que está lá e também como professor do ensino religioso da nossa escola libanesa brasileira. E graças a Deus, com aproximadamente 550 alunos e alunas, desde 4 anos até terceiro ano de ensino médio. Graças a Deus, por fim, estamos na presença de Deus. Quando Deus nos criou por um objetivo que na realidade devemos representar Ele na Terra. Cada ser humano, ele é responsável ao manifestar os atributos de Deus de modo humano. Claro que de modo divino é uma coisa impossível, porque o ser humano é limitado. O ser humano também limitado de qualquer, também ele é um ser carente, um ser que necessita. Por isso ele sempre necessita a Deus em sua existência. E também ele, enquanto necessita a Deus, ele pode aproveitar qualquer atividade, qualquer gesto, qualquer ação que ele realiza, pode aproveitar a transformar esta ação ao ser um meio para aproximar a Deus. Por quê? Porque a palavra adoração a Deus, vamos traduzir ela, vamos assim
explicar e interpretar ela de modo bem popular, bem comum, que todo mundo pode compreender. Adoração a Deus significa aproximar a Deus. Significa estar do lado da satisfação de Deus. Deus Altíssimo, por fim, ele é magnífico. Ele é muito bonito de parte de suas atitudes, de parte de suas, vamos dizer assim, suas obras. E a obra mais magnífica que ele criou no globo, na existência, é o ser humano. Por isso o ser humano foi escolhido ao, primeiramente, conhecer Deus, segundo passo dele, segunda missão deste ser humano, adorar a Deus, aproximar a Ele. Quando ele se afasta um pouco, ele tem que voltar ao seu caminho, ao seu origem. Por isso, no Sagrado Alcorão, esse versículo, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Pertencemos a Deus e a Ele retornaremos. Como retornar? Quando uma pessoa... Todos os seres humanos são falíveis. Todos os seres humanos imperfeitos. Nós somos, vamos dizer assim, de modo... Não. Por isso, quando uma pessoa sai um pouco da sua rota, tem que voltar à sua rota, à sua origem. Quem é a nossa origem? É Deus. Assim, podemos interpretar a adoração. A adoração no Islã se manifesta na oração, no jejum, no serviço ao outro, numa risada, de um bom dia. Essa é uma adoração. Porque quando fala você bom dia de modo muito positivo ao outro, às vezes você descarrega aquele desânimo que ele tem às vezes. Por isso, falar bom dia, tudo bem, esse perante Deus é muito valioso. Imagina... Coloca uma alegria no coração isso. dele. Planta uma semente de alegria. Ou imagina as outras necessidades que nós temos. Financeiramente, socialmente, moralmente, eticamente, cientificamente, às vezes. De parte de saúde, os médicos, por exemplo. Os médicos fiéis. Os médicos que, na realidade, são humanos. Antes de... Os engenheiros, qualquer pessoa. Qualquer um David, pode. Um professor, um motorista, um taxista. Pode, na realidade. Então a gente pode dizer, desculpa cortar a sua Não. fala, podemos dizer que a adoração ela tem meio que dois significados, dois sentidos, né? Aquela que o ser humano se dedica a Deus, né? Aquela forma pessoal da pessoa praticar a adoração direta entre ele e Deus, cumprir este dever entre ele e Deus, e a outra que é na conduta, né, no dia a dia, na prática, Na né, sua atitude. Né? na sua atitude, certo? Em suas profissões. Né? Acho que como que o ser humano foi criado por Deus. Antes de ser humano nascer, quando essa criança está dentro da mãe, Allah subhanahu wa ta'ala coloca seu espírito nessa criança. Quando o ser humano nasce, já carrega consigo uma essência divina que o Criador colocou. Por isso, ser humano, como que Samat Sheikh também falou, que ser humano precisa voltar para a sua origem. Sim. Que nossa origem é o Criador. Por isso, nós precisamos de qualquer jeito voltar para a nossa origem. Essa ligação com o Criador é uma adoração. Voltar para o Deus, voltar para esse caminho é uma adoração. Porque o ser humano deveria aproximar, porque a origem dele é a essência divina. É a natureza dele. Natureza dele e essa. Por isso, também como que o Sheikh também mencionou, que quando Allah subhanahu wa ta'ala criou melhor criatura, Tabarakallah ahsan al-khaliqin. Melhor, depois de criar o ser humano, que melhor criatura que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Agora que o ser humano foi criado, e precisa correr atrás do quê? Se afastar do seu origem, ou se aproximar. Natureza também está mostrando qualquer coisa que
se afasta do seu origem, vai ser estragada, Vai afetar. vai apodrecer. Sim. Que muitas coisas, existe exemplo, uma fruta está numa árvore. Cada vez que essa fruta fica ligado com a origem dele, que é essa árvore, e a água, som Ela recebe. e ar que passa lá, ajuda para e Ela evoluir, que progredir. seja aquela perfeição dela. Sim. Ser humano também é a mesma coisa, que se fica ligado com sua origem, ser humano vai conseguir chegar à sua perfeição. Com certeza. É Então a isso, gente né? pode dizer que a adoração é uma forma, é um caminho para a perfeição. Isso está certo? Para alcançar a perfeição. Sabe, no Alcorão Sagrado temos esse trecho do Alcorão em diversas ocasiões, muitos versículos do Alcorão foi revelado, né? Foi enviado para nós. É um conteúdo muito parecido. Aqim as-salata li dhikri. Adora, reza para lembrar de mim, né? Recordar. Para Para recordar. lembrar de mim, para recordar de mim. Tem outro versículo que alguns dias atrás eu estava lendo essa parte do Alcorão. É muito profundo esse versículo. Eu gostaria que também, querido Nasser, Sheikh Muhammad, Sheikh Khalil, explicasse um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que hoje em dia o maior problema da humanidade é se afastar de Deus. O ser humano vive como não existisse Deus. De alguma forma, todo mundo está vivendo sem Deus. Se a gente tiver Deus no nosso coração, se a gente tiver Deus na nossa vida, a gente não vê tanta violência, tanta agressão, sabe? Essa barbaridade que a gente vê no nosso dia a dia. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. E continua. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. A tradução. Olha que profunda a tradução. Em troca, quem desdenhar a minha mensagem, falamos o que? O aqim as-salata li dhikri. Reza Oração, para recordar. recordar de mim. Quem desdenhar, quem recusa, não aproxima da adoração, abandona, levará uma miséria à vida. E cego, congregá-lo-emos no dia da ressurreição. E aquele homem que foi ressuscitado cego vai falar para Deus, dirá: ó Senhor meu, desculpa, por que me ressuscitaste cego quando eu tinha antes uma boa visão? É uma realidade que o Alcorão Sagrado, Deus, no seu livro, na sua palavra, manifesta para nós. Aquele que vive sem Deus, vive cego. Eu gostaria que falar um pouquinho como nós podemos, em primeiro lugar, sobre o problema que eu falei, como o ser humano pode ter uma volta para a sua origem, ficar mais próximo de Deus, viver mais com Deus. É claro que o assunto é muito delicado, muito para interpretar esta ligação entre ser cego quando uma pessoa abandona a recordação de Deus, a lembrar de Deus, a estar na presença de Deus. Porque, na realidade, um dos atributos de Allah, de Deus, é luz. O que luz faz? Dois, Te faz luz enxergar. Sim. tem duas missões. Agora, nós temos todas essas luzes. Luz tem duas missões. Primeiramente, que ele exibe si mesmo, demonstra a si mesmo, muito claro. Deus Altíssimo jamais tem ausência, sempre ele está presente. Agora, quem não enxerga Deus, problema dele. Sim. Mas a presença de Deus, presença dele. E outro assunto da luz, outra missão da luz, demonstra teu caminho, demonstra o que Te está. ajuda a encontrar o caminho. Iluminar o Sim. caminho. Iluminar. Também sua missão ainda deixa sua missão mais iluminada, mais brilhante. Isso. E também não só mais brilhante assim, tipo fisicamente, também mais Mais claro, dedicação. mais evidente. Sim, evidente. Para quê? Para que tu, como uma pessoa no caminho de Deus,
ele tem que fortalecer seus laços neste caminho, porque já Com Deus. bem, enxergando bem, porque está a luz na mão dele. Sim. Porque o Deus está no coração dele. No coração dele, ele está iluminado, ele não vai... né? E fortalecer, mais importante, fortalecer e manter esta luz. Isso. Por isso sempre devemos na nossa memória, nossa reflexão e vamos dizer assim, de pensamento sempre o Deus está Presente. presente. Sim, eu acho que, desculpa interrompê-lo, essa questão da presença de Deus, ela, se a pessoa acredita ou não, isso não vai fazer a diferença, porque Deus sempre está presente. Deus está presente em todos os lugares, isso faz parte. Eu tenho que chamar ele. Exatamente. Eu tenho que fortalecer minha ligação com ele. Depende de cada um de nós sentir essa presença, né? Aproveitar dessa luz. É como, por exemplo, tem uma luz ali atrás dessa parede ligada, eu tenho que abrir essa janela, eu tenho que abrir essa parede. Derrubar todos os impedimentos. Exatamente, tá certo? Trazer para frente. Sim, Quer dizer, sim. Você Sentir tem essa que luz. chegar até luz. Sim. Exatamente. Eu falo assim, um exemplo para meus alunos, às vezes, só para aproximar a ideia. Como a chuva e a gente precisamos da água. Eu tenho que colocar um recipiente. Isso. Preparar recipiente limpo, Sim. recipiente adequado, recipiente não tem contaminação. O único recipiente também não significa único significa unificar nossos recipientes e nosso coração. Este tem que receber Deus como chuva. Para quê? Porque a palavra às vezes não ajuda muito para usar, para Aproveitar a presença dele para meu caminho. Afinal de contas, quanto mais eu aproveitar a presença de Deus na minha vida, mais eu mesmo serei beneficiado. Isso vai refletir na minha vida. Eu terei mais sucesso, eu terei mais Claro que honra, mais dignidade, né? O Tudo Sheikh isso. Elahi também, a presença de suas eminências também, aquele versículo magnífico, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Sim. Na realidade, eu falei para pergunta, não, na realidade, o Deus, quando falamos Deus, muitas pessoas que falam Deus pensam que existe alguns meios de comunicação dizem Allah, Deus dos árabes. Muçulmanos, sim. Dos árabes, não, Sim. senhor. É. Deus para todos nós. Parece que existem várias Também. divindades, né? God para nós tudo é Deus. Sim. God. Allah em inglês. Khuda. Khuda em persa também, em francês Dieu, em francês também, por fim. Deus em espanhol são nomes diferentes, línguas diferentes, Tradução. mas a presença deve ser para um Senhor verdadeiro para este mundo. O Criador O desse Criador do universo. mundo. Criador do ser humano. Exatamente. Então eu falo assim, o seguinte, porque a experiência, não só a experiência, a generosidade de Deus, a amabilidade dele, a indulgência dele, que ele se trata de muita generosidade. Ele, se alguém, como ele diz no Hadith al-Qudsi, quem aproxima para mim um passo, eu aproximo sim, 1 metro. Perfeitamente. 1 metro. Olha bem. Quem fica o generoso por R$1, vamos dizer, Deus lhe recompensa. Quem vem a mim andando, correndo. eu vou a ele Correndo. Deus mesmo fala isso em um dos... Eu também Ampla acho que misericórdia podemos falar dele. que quando o ser humano, talvez aconteceu para qualquer um de nós e mais outras pessoas, que quando fica um lugar que é bem escuro. Se de um jeito, um lugar e está observando que na frente, um lugar, existe uma coisa que é luz. É um pequeno mesmo. vai em direção. Ele corre atrás daquela direção. É a natureza dele. Sim, sim. E esse, dizemos que, como que o Sheikh também falou, que Allah nuru samawat. O Deus é a luz. Esse mundo é, dizemos que... com Estamos todo esse vivendo na escuridão. Isso, a gente mora dentro dessa escuridão. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, como a luz perfeita, existe essa luz, nós precisamos, dentro da escuridão, correr atrás de onde que existe a luz. Fora de
o Criador, existe uma luz que poderia guiar a gente. Né? Por isso nós precisamos correr qualquer lugar. É para o bem do ser humano. Exatamente. Para o bem do ser humano. E tem, assim, desculpa fazer essa... assim, em várias narrativas, vários ditos, a gente vê que a adoração a Deus não é sempre a reza, não é sempre o jejum, nem a A vida do peregrinação, crente né? completa é uma adoração. A vida do Pode crente, ser uma criança, pode ser uma exatamente. adoração. Eu vi, por exemplo, em várias passagens que o ensino, a busca pelo conhecimento é uma forma de adoração, certo, Sheik? O mais elevado. Tem algumas passagens que falam o seguinte: o senhor falou sobre a reflexão, a pessoa meditar, refletir. Um momento de reflexão Serve. é mais válido Que 60 que 60 anos de anos oração de... de uma pessoa não tem aquela meditação. Qual que é o significado? O que isso... Qual que Por é quê? a interpretação? Se Porque pode... na realidade, quando uma pessoa reflete, uma pessoa tem meditação forte com a ligação com Deus, ele se sente a presença de Deus de um segundo, vamos dizer, de cada segundo da sua vida. Mas aquele que reza muito, que ele pratica a oração sem sentir o Deus no seu coração, Sem o que que valia? meditar, sem Sem refletir. meditar, o que valia? Não valia nada. Nada. O que valia, vamos dizer assim, de um amigo, vamos dizer assim, um amigo sério, um amigo sincero. Um amigo sincero, diferente de qualquer amigo passageiro. Tem muitas pessoas que são amigos a Deus, São mas conhecidos, né? são de modo passageiro, de modo assim, rápido, temporário. Isso. Não vou falar, não vale muito com aquele que na verdade se sente a presença de Deus de um momento, às vezes esse momento se vira futuramente como um núcleo para ele, Pode transformar. transformar-se como um gerador, Sim, tipo de produzir sempre sim. essa bondade de estar na presença de Eu Deus. acho que talvez a reflexão, Sheik, ela traduz a verdadeira essência humana, que é o uso do raciocínio, certo? O ser humano, o diferencial do ser humano com outras criaturas é o Por na raciocínio. realidade, o que a gente, como muçulmano, o que o servo muçulmano deve pensar e para praticar na sua vida? Deve sentir que ele é servo De Deus. perante Deus. Sim, Significa submetido à ordem de Deus. sim. Não ele é adorador. Adorador pode ser adorador como, desculpa, ou na nossa cultura, o Shaitan, ou Satanás, ele adorava adorou 6.000 anos, 6.000 mas ele anos, nunca foi um verdade. minuto se tornou servo. Sim. Quando uma pessoa se torna servo perante Deus, significa que ele nega seu ego. A sua, sim. Se dedica para o Criador. Nega seus desejos, seus pensamentos particulares. Quando ele presente, Deus fala desse caminho, anda, eu vou caminhar desse caminho. Ele quer Evita isso, eu esse- faço exatamente, isso. faço Isso está proibido, eu não faço. Esse Isso está o obrigado. espírito de ser servo a Deus. É. Esse abad. Muitas pessoas ficam abad, mas quem fica abad? Inni Abdullah, nosso profeta O Jesus. verdadeiro... A primeira palavra que ele expressou, quando, na realidade, colo. quando nasceu, quando está a primeira palavra, eu servo de Deus, Inni Abdullah. Atani al-Kitab, ele me entregou para mim ao livro sagrado, a Bíblia, ao Novo Testamento, Atani al-Kitab. E ele, Deus, me considerou profeta, وجعلني نبيا, e me considerou abençoado no meu caminho. Deus. Entendeu? Mas a primeira palavra, por isso agora na nossa oração, o que a gente testemunhamos no segundo testemunho? وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Por isso o profeta Muhammad ficou acho que- orgulhoso quando ele mencionou em frente Que eu de sou seu Deus. servo. Ele falou: Man a'badu minni? Ayu abdin a'badu minni? Não existe. Na presença não existe uma pessoa Alguém que adorou. absolutamente ele serve a Deus como nosso profeta Muhammad. Por isso ele chegou a um nível espiritual, ou um nível de graduação de espiritual a Deus que nenhum outro ser Nenhuma humano outra pode pessoa. chegar. O ser humano, acho que também, pela causa desse
o que ser humano tem. Quando Allah subhanahu wa ta'ala criou um ser humano, até anjos, que todo mundo sabe a espiritualidade dos anjos, Allah subhanahu wa ta'ala ordena para os anjos se prosternarem para esse ser humano, porque ele vai ser um representante da gente no planeta. Quando o ser humano tem essa essência divina, ele se torna como representante do Criador no planeta, que os anjos, que são com toda essa espiritualidade, fica se prosternando na frente nobres, dele, né? isso significa que o ser humano deveria saber o seu valor. Sim. Pela causa do raciocínio que o ser humano tem, pela causa de essa ligação que ele tem com o Criador, e se torna melhor que anjos. Pode ser. O contrário também existe. Esse ser humano que é representante do Criador no planeta, se ele corre atrás da besteira, atrás do desejo dele, se afasta do Criador, aquela an'am balhum adal, até que seja pior que animais. Por isso nós temos um raciocínio, a nossa vida é diferente que a vida dos animais. A nossa vida acho que também é diferente que a vida dos anjos. Sim, com certeza. Nós carregamos conosco parte de espiritual e parte de material. Com a existência da parte de material, o ser humano fica ligado com Deus, adorando a Deus. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala fala, fatabarakallah ahsana. Só talvez, Sheik, desculpa, aquilo que torna o ser humano cego, Sheik, não sei se o senhor concorda, é quando o ser humano começa a correr atrás de suas paixões e desejos. Aos poucos ele vai se tornando cego, mesmo eles tendo a visão. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Ma'wa. Ou seja, quanto mais você segue suas paixões, seu ego, seus desejos, corre atrás de coisas, enfim, que o caminho, que te afastam do caminho certo, acaba te deixando perdendo seus valores, perdendo a sua visão, né? E aí, Muito interessante no Alcorão Sagrado, sabem, explicando para nossos telespectadores, aqueles que vão assistir esse podcast, quando nós estudamos o Alcorão Sagrado, o Alcorão, o livro de Deus, na cultura dos muçulmanos, é um livro que Deus, de diversas formas, tenta plantar essa semente de obediência no coração do ser humano. Às vezes, segundo as histórias, com as histórias dos profetas. E a mesma o capítulo de abertura, Isso. esse capítulo que deve ser obrigatoriamente, que cada dia, La salata illa bi Fatiha. exatamente, repetida esse surat, esse capítulo, repetido aproximadamente, obrigatoriamente 10 vezes, todos por os dia. dias, sim. Só a ti adoramos, Bastante. ó meu Senhor. Só a ti adoramos. Não adoramos nenhuma estátua, nenhum ser humano, nem profeta, nem santo, ninguém. A ti adoramos. Só você merece. Só tu merece nossa adoração, nossa submissão, nosso respeito, nosso amor, porque tudo isso produz, a adoração produz. Porque, na realidade, o povo brasileiro usa a palavra eu adoro, eu adorei. Porque Não pode ser usado. amo de modo, vamos dizer, concreto, significa Sim, adorar, sim. de modo concentrado, de modo bem profundo, adorar. Não assim. A adoração parece que é uma coisa bem exatamente. profunda. Isso. Por Por isso, diariamente, só a ti adoramos e só de ti imploramos ajuda. Sim. Assim, cada muçulmano sempre, desde manhã, desde a oração de manhã, antes de nascer o sol, ele tem que declarar a Deus: oh meu Deus, eu não tenho outro Deus além de ti. Ele não pode Não tem outra divindade além de ti. Ele tem que sentir isso. Isso. Né? Tem que sentir isso. Existe no presença livro de Deus sagrado no também, coração. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Esse é o objetivo. Esse é Objetivo um dos final. objetivos. O objetivo final da criação da humanidade, do ser humano e os gênios foi a adoração a ele. Adoração, a Deus. depois também existe o Abdullah
حتى يأتيك يقين اليقين. يأتيك اليقين. يأتيك Que o ser humano chega àquele ponto de certeza que ele é ligado com Deus, certeza que existe na outra vida um paraíso e um inferno, certeza que existe no dia de ressurreição a resposta. O ser humano chega a esse ponto. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, para orientar o ser humano, revelou 124 mil profetas infalíveis para eles conseguirem orientar um ser humano para ficar no caminho certo. Né? Pela causa de que o ser humano não sabe os detalhes, o jeito que deveria adorar, o jeito que deveria ficar conectado com Deus, porque a nossa conhecimento é limitado. Subhanallah, eu ia fazer uma pergunta ligada exatamente a essa questão. O ser humano pode escolher a forma que ele quer adorar a Deus? Se, por exemplo, na religião fala que você tem que adorar a Deus 5 vezes por dia, que a gente sabe que é a oração, né? Dentro do islamismo. Oração diária. É a oração diária, tem a adoração do jejum, tem a peregrinação, tem várias formas, né? São adorações que o ser humano se conecta a Deus. Ele pode falar que eu adoro a Deus, mas de uma outra maneira. Ele tem essa liberdade de escolher? Claro que tem. Uhum. 100% que tem. Sim. Mas quando ele conhece Deus, também tem lado, Deus Altíssimo abre a sua escolha para adorar a Deus, de jeito que ele gosta. Como todo. Sim, todos. Sim. Também de qualquer língua, de qualquer gesto. Uma pessoa ontem me perguntou, eu quero rezar desta maneira. Pode rezar. Mas também, no mesmo tempo, tem que obedecer teu Senhor a forma formal como ele deseja ser adorado. Como que ele quer. Como ele quer. Sim. Por isso, na realidade, existe um diálogo, na nossa tradução islâmica, entre Deus e o diabo. O diabo reclamando, oh meu Deus, eu não respeitei, não prestornei ao Adão uma vez. Quando foi criado. Ao Adão uma vez, você me expulsou de tua misericórdia. Depois de 6.000 anos? 6.000 anos. Ou a resposta. Ou diabo. Eu gosto de ser adorado de jeito que eu te indico, não de jeito de você. Do jeito que eu determino. Sim, determino. Como criador. Exatamente. Na verdade, E no mesmo tempo, quebrar a soberania. mesmo tempo, Deus Altíssimo, tão generoso, tão amável, deixou espaço para nós. O nosso tempo livre. Agora, estou aqui, por exemplo, nessa conversa, quando entrei, eu intencionei, na minha intenção, que vou falar a aproximação a Deus. Se torna essa nossa conversa perante Deus valiosa como adoração. Já é como uma adoração, certamente. Eu como um trabalhador, vamos dizer assim, como um funcionário público, como um funcionário particular, não sei de quê, motorista, não sei, vendedor, não sei. Quando saio da minha casa, eu falo assim, oh meu Senhor, eu sou professor. Diariamente, quando saio da minha escola, oh meu Deus, estou saindo para ensinar algo benéfico. E também para sustentar minha família. Sim. São objetivos nobres. Para sustentar, porque um trabalho digno, por fim. Por isso, eu me sinto a bênção de Deus. Ou até mesmo quando a pessoa eu me sinto também a responsabilidade, quando eu demonstro, vamos dizer, demonstrando aos meus alunos, eu não estou aqui por ambição, não estou aqui pela propaganda, por ser achando assim, ou arrogância que eu sou mais sábio de vocês. Por isso, na sala de aula se torna uma mesquita, um templo. Um templo, um lugar. Que bonito. Um lugar, porque eu assim falo para meus alunos, também vocês têm que assim. Porque, na realidade, o ser humano, Deus Altíssimo, enobreceu ele, em que se torna toda a vida dele um campo de adoração. Com certeza. Perfeito. Essa que também, como que o senhor também falou, Iblis, o diabo, 6.000 anos que adorava, rezava, suplicava, e depois que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para se prosternar, porque eu adoro o Senhor, mas para ele não. Aqui, e aqui vimos que quem que determina? O Criador. A gente deveria fazer do jeito que ele quer, do jeito que ele já... É uma questão de hierarquia, né? Por isso ele mandou esse... Vamos dizer assim, esse é um assunto
de amor sério. Sim, sim. Se eu De amor realmente sério. amo a Deus, Anos e anos, eu estava tenho que fazer viajando o que ele depois de manda. que eu sou a Curitiba. Me senti um homem, um jovem assim, 50 anos do meu lado. Batemos papo, falei para ele, aonde vai você? O que que tem? Eu vou a Curitiba, sou guia religioso da comunidade muçulmana em Curitiba. Vou visitar familiares e meu rebanho. Assim, é a palavra. Falou, eu estou indo a minha namorada, visitar minha namorada. Parabéns, eu falei para ele. Parabéns, você ama ela seriamente. Depois ele disse que por que você insistiu assim? Por isso eu falei para ele, quem sacrifica para concretizar o desejo ou O amor. de seu amor, ele é bom amoroso, que ama bem. Sim. Quem ama Deus, Fiel. ele é fiel a Deus, significa ele tem que Se abandonar sacrificar. seus interesses particulares. Suas Seu paixões. ego tem que negar. Por isso nós temos na nossa tradução sobre o hadith al-Qudsi entre Musa alayhi salam e Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, Moisés. Sim. Tivemos um diálogo dizendo, oh meu Deus, me indica o caminho para ti. O que Deus respondeu? Dá nafsaka wa ta'al. Sim. Abandona, nega teu ego e vem a mim. E vem Já a mim. chegou? Sim. Sim. Não necessita É nada. fácil. Muito. Mas A receita é fácil. Não é fácil. A receita é fácil, Exatamente. mas na Na prática, prática precisa difícil, de né? controlar muitas coisas. com certeza. Por isso, detalhes assim. Quando eu, mas não estou rezando para quem? Por isso nossos sábios, nossos Arafá, É assim, nossos sábios bem parece que a puros, presença Sim. contínua a pessoa Hum. tem que sentir a presença contínua do por ser isso humano. eles não só durante- controlam os membros físicos deles Sim. para aproximar a Deus, também eles controlam o pensamento deles ao não desviar, descaminhar, vamos dizer assim, desatentos na presença de Deus, al-ghafla. Al-ghafla, maior doença que na realidade Sim. ataca assim, Que é como é que a gente pode Negligência. traduzir? Negligência. Negligência. negligência, desatenção. negligência ou É aquela soneca, né, que a pessoa meio que desatento. fica... negligência. Também acho que esse, no livro sagrado, não somente no islamismo, até outras religiões também, porque nós acreditamos que todos os profetas que Sim. foram revelados, eles foram revelados para a humanidade, cada um profeta no tempo dele, para conseguirem guiar um ser humano para a senda reta, para não ser desviado. E também um dos objetivos que o último profeta Muhammad, um dos objetivos que ele está falando, que para completar um bom comportamento, a ética para com o ser humano. O profeta, o comportamento dele, o ético dele, é exemplo hoje para a humanidade. E como que falamos que eles, como são representantes divinas, a gente deveria também correr do jeito que esses representantes estavam correndo. Que um deles, o profeta, um exemplo da ética. E acho que hoje o que está faltando dentro da sociedade, geralmente no mundo inteiro, a parte da ética também. As virtudes. Sim. Sabe, completando a fala do Sheikh Khalil, de uma forma, se a gente quiser explicar de uma forma, se a gente quiser colocar a lei, né, a jurisprudência islâmica, podemos dividir as orações por 3 tipos, vamos dividir assim. Nós temos uma oração que é oração diária, que é considerado obrigatória. Qualquer muçulmano precisa, tem que realizar essas 5 orações durante o dia, da manhã, do meio-dia, da tarde, do crepúsculo e da noite. 5 orações. Por que esses são obrigatórios? Temos uma palavra que... Porque essa forma, porque a gente tenta manter essa formalidade da oração muçulmana. Esses horários. Em primeiro lugar, temos vários versículos no Alcorão Sagrado. Por exemplo, Allahumma salli ala Muhammad. Tem uma palavra do profeta que fala
Sallu kama ra'aytumuni usalli. Rezam igual Deus falou, rezam. O profeta fala, rezam do Do mesmo jeito que- jeito que vocês estão observando. Me observando. Me observando. Então temos uma oração, a questão da jurisprudência, obrigatória, diária. Temos uma série de orações, monte, meu Deus, muitas. Temos uma oração, a oração mais recomendada que eu acho é a oração pela noite, que seria uma oração de 11 ciclos, é muito recomendado. Sharaful mu'min salatuhu bil-layl. Imam Hassan al-Askari fala, a virtude do crente se encontra na sua oração pela noite. Va'izduhu istighnahu anin nas. Tem outra parte que não vou traduzir. À noite, no caso, o seguinte. Pela noite, antes de da madrugada. hora, da madrugada, mais ou menos. Enquanto todos estão às dormindo. 3h30, às 4 horas. Sim. Isso mesmo. Então, temos uma oração obrigatória, diária, temos uma série de orações recomendáveis, né? Recomendáveis. Então, antes de cada oração obrigatória, temos várias orações, depois tem várias súplicas, leituras, e temos uma série de orações que podem ser feitas de qualquer jeito que o ser humano quer. O ser humano No senta, carro, pensa em Deus, no no avião, carro, caminhando. glorificando Deus, fala, Deus é maior, Deus é misericordioso, não sei, Deus Glorificado. glorificado. Então, Magnífico. quando falamos sobre oração, de alguma forma estamos falando sobre todas elas, e quando estamos falando sobre a oração diária, estamos falando sobre a primeira parte. orações diárias Essas- obrigatórias. Isso. Que tem formato específico que devem ser feitas. Do mesmo jeito que o profeta ensinou. É uma demonstração da nossa fidelidade a Deus. E eu acho que é o mínimo. Porque Ele espera de nós, Ele indicou a forma que Ele gosta de ser adorado. Isso. Daí E é uma demonstração mínima. vamos dar um exemplo da nossa vida cotidiana. Sim. Uma pessoa diabética. Eu posso sempre colocar o doce sempre. Não. Eu escolho uma fruta, vamos dizer, um tipo de bolo que menos. Menos calorias. Porque, Na verdade, para que? Para satisfazer ele. a vontade dele. Mas eu acho que assim, a pessoa, desculpa, a pessoa que tem, por exemplo, um problema de saúde, ele tem ali os mínimos cuidados que ele tem que fazer, que é tomar essa medicação pela manhã e tomar essa medicação à noite. E ele tem alguns cuidados, recomendações que o médico passa para ele ao longo da vida. Sim. Evita isso, evita aquilo, faz atividades físicas, come menos carne, come menos doce, né? As orações, eu acho que é a mesma coisa. Funciona. As orações diárias é o mínimo que Deus pede para todo muçulmano praticar ao longo do seu além dia. disso também, o nosso profeta Muhammad, ele explicou, ele deu exemplo. Ele dá uma tipo de simulação entre a oração e um rio para ser purificado sim, 5 belíssimo. vezes por por dia. dia. Belíssima Esse simulação. Se exatamente. purifica. Se purifica. Eu nunca vi uma Imagina. pessoa que toma 5 banhos por dia. Mas qualquer pessoa que tome 5 banhos por dia, eu não imagino que Ele ainda sobre sempre alguma impureza limpo. no corpo. Puro. A oração é a oração é igual. a mesma coisa. A Sim. oração é uma limpeza interna. E espiritual. Também ela reforma a nossa a qualidade da nossa crença a Deus. E eu acho que até os momentos que Ela foram, faz uma restauração Os e também momentos reforma. que foram estabelecidos, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Subhanallah, yani, se Deus determinou que seja de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, parece que tem esse propósito. Você tem que não pode fazer uma oração todo de uma Por vez, isso também, né? olha bem a Ou uma vez por generosidade. semana, Olha não. bem do outro lado, a generosidade de Deus. Sim. Diz o seguinte, a narração do profeta diz que se uma pessoa reza de manhã e ele entre manhã e meio-dia, aproximadamente 5 horas, aproximadamente, se ele erra ou peca, Deus ordena aos anjos, não registra nada até que chegue a segunda oração. Subhanallah. Quando chegou, se ele só fala, oh meu Deus, por exemplo, peço perdão, vamos dizer, oh Allahu Akbar, ele se sente a presença de Deus, está Os tudo pecados foram eliminado. perdoados. Eliminado. Subhanallah. Não existe mais. Subhanallah. Porque Deus, além que ele ser, desculpa a gente, também ele perdoa a gente. Porque o perdão É outra. quase arranca
Retira totalmente, limpa. como se fosse não feito nada, Não, né? porque a maghfira o al-afu, Allah subhanahu wa ta'ala, também na língua portuguesa, qual a diferença entre desculpa e perdão? Desculpa, você fica um pouco esquecendo agora, mas futuramente pode renovar o que ele fez. Sim. Mas perdão não, perdão ele Perdão já já fez. apaga. apaga Sim, totalmente. perdão apaga. Por isso deve se faz. Temos Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sobre a oração, Eu ia falar, não, desculpa, tem- antes, tem uma parte. coisa eu queria falar para nós antes que Sheikh Khalil, inshallah, lembrar. Temos uma coisa muito interessante. Sheikh, para lembrar, fará Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Isso é uma atitude ensinada pelo Ahlul Bayt, pela família do profeta. Fala, quando você esquece algo, Não ensinado por Allah. واذكر ربك إذا نسيت. ربك Allahumma, o que significa Allahumma? mas Isso não, também- temos Oh, meu uma palavra Deus. direta que fala, Não, não. quando Na você língua esquece, fala Allahumma, salawat. الميم بدلت بالياء هي منادى. Santo. Não. يا الله معناتها. Allah. Ou يا إلهي أساسا. Oh meu Ó, meu Deus. Senhor, ó, meu Ah, Deus. você lembrou dele então. Então eu Allah vou te lembrar. recupera. Sim. tua Lembrou memória. de mim, Ele- lembrou do meu melhor Isso. servo, Muhammad e sua família. إن سورة الكهف واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Sim. A Surat Al-Kahf. واذكر ربك. Qualquer. Recorde a Deus Ou ya Allah. e ele te Allahumma. orienta. Só sem necessidade de Alá, de bidikrillah, declarar, tatma'in. ou de detalhar. Não precisa de. Allah não Eu precisa acho de que talvez detalhes. a gente vê علمه muitos- بحالي يغنيه عن سؤال. a gente vê muitas imagens, muitos sábios, os grandes eruditos, né, do mundo islâmico, os grandes marja, na história, né? A gente não percebe que a gente percebe que até mesmo com 80 anos, 85, 90 anos, subhanallah, eles continuam com a sua boa Lúcidos, mentalidade, lúcidos, Suas aulas tão profundas. Conscientes. sim, Sabe, conscientes. Ayatollah Burujerdi era um dos, sabe, maiores. Eu acho que um dos, se a gente falar o maior, mas era um dos maiores sábios da nação muçulmana. Até o último dia da sua vida, Ele dava ele dava aula, até o Perfeito. último. Ele é um homem Que belo. perfeito. que belo. aqui também- Eu acho que o Sheikh lembrou. Lembrou? Até nesse sentido, temos um dos irmãos, ele realmente esqueceu muitas coisas. Pela causa de uma doença, ele esqueceu. A única coisa que ele está lembrando certinho, a sua oração. Mashallah. A sua oração, até que existe, Ficou na não sei, coma, vamos dizer assim. Sim, No ele UTI. ficou. Aquele assunto de até que existe, coronavírus, às vezes. existe uma pessoa... Lembrou dos seus dizemos que filhos, mas da oração não. Quando a sua fala, normalmente ele não consegue falar. Ele fica com a língua um pouco Isso. travada. Mas quando começa A ele recitar. recitar um Alcorão sagrado, esmar-se sem qualquer dificuldade. Subhanallah. Subhanallah. Esse também dizemos que ser humano realmente, cada vez que fica ligado com Deus, Allah subhanahu Esses fortalece. dias, Sheikh, desculpa Tá. te cortar, tem um programa no Irã, na televisão iraniana, se chama Mahfal. Não sei se vocês assistiram. Milagres, esses Belíssimo Muito programa. Milagres, eu nunca. Esses programas são a ideia, a criatividade, Não. as pessoas, As pessoas que foram chamadas. as histórias. São A posição dele como são de parte Sim. fisicamente, de parte de memória, de Sim, parte de sim. saúde. Agora, um dos casos, Sheikh, que eu não sei se o senhor Aquela, chegou aquela a... menina, eu sou milagres são Tem uma possíveis. menina, certo. tem uma menina que responde as É aquele menino perguntas com versículos do Alcorão. Mas, E tem um caso, não sei se vocês assistiram, de uma criança autista viu? que ele não fala nada. Não consegue fala construir nenhuma Não, frase. Não Entrou à escola. consegue, apenas palavras. Não praticou escola, não falou nada, mas ele tem o Alcorão todo memorizado. Como? Como? Quem? Essa pergunta. É uma coisa que eu queria falar, na Nossa, verdade, duas fiquei até coisas. Em arrepiado primeiro agora. lugar, como eu falei para a Nassa, mas não deu para continuar. O islamismo, estamos falando sobre a adoração, mas não tem como falar sobre a adoração sem falar sobre o Islã. O islamismo quer presentear à humanidade uma vida na oração. Uma vida
sabe, reviver. isso, todo dia, todo momento, recusando negligência, recusando desatento. Isso é muito importante. A religião quer presentear. Uma outra coisa que talvez tenho medo de esquecer, O Imam Sheikh. Ali, na realidade, Imam Ali colocou a oração como a balança de tua vida, a medida certa. واعلم أن صلاتك أن حياتك أو كل شيء في حياتك تابع لصلاتك. Olha bem, quem reza no tempo certinho, E a oração é aquele que... ele e também quem reza de modo bem adequado, bem De certinho, mente, de coração presente. observa ele, a sua vida, com sua família, com seu trabalho, com seu cliente, onde ele viva, bem certinho. Ele respeita os horários, respeita as condições. Tem uma disciplina. Disciplina. Tem uma Porque ele, nesses 5 minutos, Já está direto no caminho. ele tipo paradigma para ele já se tornou. Ele aplicou para todos os atos da sua vida. A importância da oração é um قبل ما ما سواه Exatamente. قبل ما سواه Ahsan. فهي Se ela for ردة aceita- رد ما Se ela for سواه aceita, Por quê? Porque ele é as o outras pilar ações serão vai ter aceitas. aceito. Sabe a como coluna, título. Amud Din. Certo? A coluna da religião. Qurratu Aini fi Salat. Antes de esquecer, desculpe. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Esse que falou, Sheikh Muhammad, eu acho que é muito importante. É muito importante de mudar nossas visões. Uma vez a gente, sabe, parece quando. Talvez uma consideração, uma recomendação para novos muçulmanos brasileiros. Chega o tempo da oração, acha um peso, tudo bem. De verdade, talvez às vezes um pouco de responsabilidade, mas se você muda a sua visão, não olha por sua parte, olha por parte de Deus. Deus te permitiu, vem aqui, fale Conversar comigo, O ângulo, conversar né? comigo. A pessoa tem que mudar o ângulo. E ainda outra coisa que, olha, tocou no meu coração a fala do Sheikh Muhammad. Eu tinha estudado essa palavra do profeta, mas agora eu comecei a refletir. Deus dá tempo. Durante 5, 6 horas da oração da manhã até meio-dia, você faz pecado, talvez comete pecado. Deus é tão misericordioso, prescreveu para você mais uma oração. Chega o tempo da oração, ele me encontra. Se ele fala Allahu Akbar, já é. Temos uma palavra do profeta, no momento da oração, falava para seus companheiros, levantem, para apagar o fogo que vocês incendiam. Perfeito. Pelos pecados. Esse fogo foi feito pelos pecados, pelo nosso pecado. Desculpe, Às vezes, nesse mundo material, a gente às vezes corre atrás de conseguir pegar um tempo, conversar com um presidente, uma autoridade, uma pessoa que é muito importante, né? Tem que mandar e-mail, agendar, tem que ter um... E esse sobre o Criador do Universo, né? Criador do Universo. O chefe dos chefes. E esse não precisa agendar 24 horas. Está disponível. Qualquer momento que você queira. Sua amabilidade. Eu acabei de lembrar agora um trecho do Dua al-Iftitar que ele fala: Innaka tad'uni fa'uwalli ank. Você, ó Deus, me chama, me convoca, mas sou eu que fujo de você. O que mais ele fala? Nossa, é belíssimo. São coisas que, assim, poucas pessoas. Você meio que se manifesta afetuosamente, amorosamente para mim, só que sou eu. Parece que o problema sempre é o ser humano, né? O ego, né? Sempre é o ser humano. Uma pessoa se quer que o Criador, Deus, conversa com ela, que pode recitar o Corão sagrado. Sim. Se quer você que comunica com ele, conversa com ele, entra na oração. Temos uma palavra do Ayatollah Bahjat. Canais diretos com Deus, Temos né? uma palavra do Ayatollah Bahjat que eu lembro muito, sempre lembro dessa palavra, porque, sabe, qualquer um de nós, não sei, chefe de uma empresa, diretor, não sei, temos essa nossa hierarquia, nossa como fala, nossa responsabilidade social. Mas Ayatollah Bahjat tem uma palavra muito linda. Ele fala: seus reis soubessem o que a gente sente na oração,
eles deixariam seus reinados e se encontram com Deus na oração. Se eles soubessem o sabor, aqueles que desdenham, aqueles que negligenciam, aqueles que desvalorizam a oração, na verdade, ainda não saboreou a fé. Ainda não sabe o que. A oração como todo. Isso. E eu acho que dentro da própria oração tem um momento mais específico ainda, que é aquele exato momento A da prostração. aproximação, a ligação mais forte, a aproximação mais a Deus, que é o momento do sujud, né? Da Que é prostração. a prostração. Esse é o Então, momento Imam Ali mais... alayhi fala, se o crente soubesse o que se encontra de misericórdia na hora de prosternação, nunca vai se levantar sua cabeça daquela. Sempre fica na mesma posição. Meu Deus do céu. Sabe, falar essas coisas é muito simples, mas entender... Olha bem também como ele recuperou. Recuperou. Agora, por exemplo, qualquer trabalho digno para um objetivo humano, um objetivo que Deus Altíssimo legalizou para nós, se torna adoração, se torna sujud. Por exemplo, كالمتشخص في سبيل الله, por exemplo, ou كالساجد, أو من سعى في قضاء حاجة أخيه المؤمن كالساعي بين الصفا أو كالساعي بين الصفا والمروة. يعني vamos dizer assim, caminhar para resolver uma necessidade do outro, do próximo, levar vamos dizer, uma cesta básica para ajudar as pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Esse caminho, esse você, por exemplo, levou essa cesta básica, doou, esse também se torna como uma oração, como uma adoração. Uma forma de adoração. Sim, claro. Deus Altíssimo não deixou nada de pessoa que Deus Altíssimo falou para nós: lembram de mim, ficam puros para mim. Daí faz o que quer fazer. Com certeza. E o mundo material nos chama. Sim. E Deus nos chama para si. Sim, mas ele mesmo, ele é muito amável. Ele considera com a nossa vida material. Ele é nosso Criador, mas no mesmo tempo fala para nós: pratique, come. Mas não esquece. Faz esportivo, vamos dizer assim. Joga a bola, mas intenciona bem. Curte a vida. Mas não esquece de mim. Não esquece de mim. Eu acho que tudo que tenha a presença de Deus, a recordação de Deus, se torna adoração, se torna abençoado. Isso, né, a religião realmente facilita as coisas para Sim. nós. É o caminho. Até às vezes eu converso com e as pessoas falam que olha, adorar Allah subhanahu wa ta'ala não é tão difícil. É bem fácil. Somente nós precisamos nós que mudar o nosso pensamento, nossa intenção. Fala que o Senhor está fazendo, por exemplo, uma mulher pode trabalhar dentro da casa que ela está preparando a comida. Essa comida poderia ser uma adoração para ela. Se ela começa a trabalhar com essa intenção que vou fazer a comida que seja um alimento para um filho, um marido, para a família, com intenção pura, esse trabalho. Isso, que uma hora que ela está trabalhando, se esforçando para preparar essa comida seja uma comida abençoada para a família. Fora desse, ela vai ganhar recompensa, porque está fazendo todos esses trabalhos com amor, Deus. Pela causa de Deus, pela causa de servir a família. Eu acho que se o ser humano não recordar a Deus, desculpa cortá-lo, acaba perdendo. Se você recordar, você faz ponto. É como se fosse um jogo, né? Quanto mais você recorda a Deus, mais você vai ganhando pontos, mais você vai ganhando hasanat, mais você vai ganhando... Esquecido. Se você deixa de recordar, você acaba deixando de ganhar. Uma coisa que você consegue. Antes, Sheikh, eu queria perguntar, nós temos aqui um livro que é os Salmos Islâmicos. Que foi traduzido. Esse livro foi uma obra graças ao esforço do nosso querido Sheikh Muhammad Khalil. Conta na um pouquinho sobre da tradução, da revisão. É uma obra muito importante, né, Sheikh? Você quer dar uma introdução? Estamos falando sobre a adoração. Sim. Agora me lembrei de um dito do profeta Muhammad, diz que ad-du'a mukhul ibada. Santo. Suplicar, ligar
conversar, dialogar com Deus, é a essência da adoração. Cérebro. É a Essência, raiz. por fim, É a raiz. raiz, por Raiz. fim, o cérebro, metaforicamente, significa essência. Porque o ser humano, a essência dele é este que está funcionando aqui. Se não funciona, dá problema muito da sua vida. Por fim, a dua é mukho da ibada. E também, Allah subhanahu wa ta'ala, tão ele é generoso, ele insistiu, motivou e também ele nos convidou: "Ud'uni astajib lakum". Este é o versículo. "Ud'uni rogan, suplica-me, eu atenderei. Que eu atenderei. "Ud'uni astajib lakum". Olha bem, quem não liga com Deus, não conversa com Deus, não suplica a pede. Deus, Allah se torna ele arrogante. "Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin". É uma coisa muito... Jahannam não precisa de ser inferno. Sabe que o Jahannam, claro, Afastar de Deus. afastar de Deus mesmo. A mais Pela castigo, eternidade. não, a mais Pela castigo eternidade. de um menino, de uma criança. Deixa ele afastado da sua mãe. Tá certo. Porque o colo Só da mãe, ignorá-lo. ele é seguro, ele é caloroso, ele é mais tranquilo, mais... A mesma coisa assim. Deus Altíssimo se trata conosco deste jeito. Eles somos as criaturas dele. Santo. Ele é nosso Criador. Criador e Senhor. Senhor significa administrador. Senhor significa quem protege você. Senhor de você significa quem protege, quem prepara as condições para que você evolua na tua vida. Desenvolvimento da nossa vida através do caminho que Deus Altíssimo indicou. Claro que tudo isso através do nosso livre-arbítrio. Santo. Para quê? E uma das Porque formas mais seria magnífica. o Então, dua. essa é a dua, na realidade, as súplicas, os salmos islâmicos, são de um imam, o nosso quarto imam, o imam Zayn al-Abidin, imam Ali, o filho do imam al-Hussein, Sucessor do profeta Claro Muhammad. que Bisneto do profeta Bisneto. exatamente, bisneto do profeta Muhammad, ele é da linhagem sagrada do profeta Muhammad, da descendência dele. Ele aproveitou um tempo, claro que aproveitou um tempo de produzir as súplicas, os salmos islâmicos, e de produzir outro livro chamado Risalat al-Huquq. Santo. Risalat al-Huquq, na Tratado realidade, dos Tratado Direitos. dos Direitos. Também um lado social, um lado também humano, um lado magnífico que a gente devemos observar. O que Um dia a gente nos- pode abordar o que- essa pauta. exatamente. E O tudo que- isso o para que é 1400 direito? anos atrás, Isso. 1300 anos atrás. Exatamente. Então, este magnífico imam, este magnífico, lúcido imam, que ele surgiu essas súplicas. Essas súplicas, a essência, no detalhe, olha bem, eu recomendo quem tem esse livro, leia a súplica ao favor dos nossos pais. Que seria Que qual coisa. súplica? Exatamente. Súplica, eu acho que é 11, assim. Pode, por Vamos fim, ver aqui. a súplica ao favor aos pais. A súplica para manter a Para pedir virtude. perdão. Para pedir Dua Makarim al-Akhlaq. É. Que coisa magnífica. Eu, quando estava traduzindo este livro, Sua súplica ao refugiar-se em Deus. Sua súplica em busca de alcançar as boas finalidades das ações. Sua súplica no estado de confissão a Deus. por exemplo, Nossa, são as súplicas do próprio imam de próprio imam. com Deus, que ele fazia com Deus. Exatamente. A ligação dele com Deus. Isso é muito interessante, explicando sobre isso, um pouquinho. Esse livro, geração por geração, foi, sabe, guardado, reservado. Então, Esse, na realidade, eu falo para esse livro, o Alcorão prático. Alcorão detalhado. em súplica, a oração súplica. em súplica. Não, o Alcorão em súplica. De tão belo ele é, de tão grandioso. Claro, um bisneto do profeta Muhammad, ele também uma pessoa de verdade pura, uma pessoa purificada, ele é imaculada. Daí ele produz essa qualidade de conversa com Deus. Quando chegamos à tradução, na realidade, a tradutora... ela Quanto uma, tempo o senhor levou? na verdade, fazendo mais ou menos? no final, eu chamei uma pedagoga na gramática e na literatura portuguesa. Porque precisava Para revisão. Para revisão.
Sim. e também para manter, olha bem, o objetivo, porque sabem que a língua árabe original deste livro, uma língua bem clássica, É muito clássico. clássica e muito antiga. facilita. Na realidade, eu utilizei a maneira que fica alcance a tudo, alcançado a tudo. Não precisa de De fácil dicionário. entendimento. Todo mundo, de uma pessoa vamos dizer assim, de quinta série até Qualquer mais pessoa pudesse entender. Exatamente, entender. Sim. Por isso, quando chegamos na realidade, essa é uma frase, chegamos àquele pedaço da súplica ao favor dos nossos pais, ela se pôs a chorar. Chorou. Falou, juro, me atacou meu coração. Tocou no meu Penetrou meu coração. coração. Que tipo de pedido a Deus me deixa amar eles, me deixa, meu Deus, cuidar deles, me deixa submeter à ordem deles sem negar meu ego perante eles, os dois. Aqueles que na minha infância sacrificaram ao meu favor, Lá, realmente, ficaram em jejum para comer, ficaram nuas, Passaram nudos, fome, né? ao me vestir. Me deram tudo. Me deram tudo. Agora chegou o momento que agora tem que recuperar para eles. Pagar. ensinando pouco. maneira da gente que consegue suplicar, conversar com Deus. Esse livro. Isso, exatamente. Sabe, quando falamos sobre Imam Sajjad, sabe, é bom a gente deixar esse comentário, né? Segundo a ideia dos muçulmanos, especialmente da escola xiita, depois do profeta Muhammad, Deus deixou para a humanidade, para a nação, né, especialmente a nação muçulmana, 12 continuadores da tradição do profeta, 12 sucessores, 12 guias, 12 autoridades. Muito interessante, eles sempre passam a vida vinculada com Deus. Isso é muito importante. Então, quando falamos sobre esse livro, de alguma forma saiu da boca de alguém que tem uma conexão Ligação com contínua, ligação contínua com Deus. Podemos dizer, Deus se inspira no coração e de alguma forma humana ele produz essas súplicas e ensina para nós. É um livro que, sabe, eu estava, o Sheikh Muhammad, acho que um mês, não sei exatamente, alguns meses atrás, eu estava lendo sobre o livro, um livro que foi escrito como geração por geração guardaram esse livro. Antes Essa de falar disso, tradição. Era eu muito queria- difícil. Os zaidis, Quantas Sim. pessoas, é muito interessante, quantas pessoas foram martirizadas para Ao preservar para isso? preservar. É isso? para Porque as guardar. pessoas perguntam como é que isso passou em geração de 1.400 anos para cá, de 1.400 anos atrás até Sem agora, mudar. sem mudar, tal. E sabe que a manuscrito desse livro todavia guardado no Iêmen. Meu Sim. Deus, Sim, vamos junto. meu Deus, Mas que belo. 38 súplicas. Esse agora que nós temos, 54. Mas E aqui, como a gente sabe, por fim, os- vamos a citar 38, bem no manuscrito na própria mão do imam. da caligrafia Kufis, que agora na Mashallah, verdade é desconhecida, mashallah. mas dá para ler. E a gente Preservado. sabe, Sheik, que assim, na época dos imames, os governos que dominavam, né, aquela Privavam de região, todos os direitos. os umíadas e os abássidas, grande maioria, eles Contra a religião. eram contra os seguidores fiéis, Especialmente contra Não, os como eu falei, imãs. olha, contra a religião como um todo, né? na consideração, nós, muçulmanos xiitas, nós nunca reconhecemos umíadas, abássidas como as autoridades. Sim. Nunca. São Nós políticos. reconhecemos são políticos, governadores. governadores. Governantes. Os xiitas, de verdade, na não época. obedecem, nem olha para o governador, nem olha para esses políticos. Ignoram. Ele tenta obedecer durante a sua vida incondicionalmente a palavra de um imã. O Então, infalível. infalível, no caso, que seria da linhagem do profeta, da linhagem da filha do profeta. Porque Fátima dentro Zahra, do salam alaihi. Alcorão, a Por isso, sequência correta. Sim, desculpa. Então, por que essa inimizade? Por que esse ódio, como o Sheikh falou, como o irmão Nasser falou? Porque, na verdade, tem uma consideração de autoridade. Não se encaixa duas autoridades. Autoridade humilhadas, que são uma autoridade política, autoridade, vamos falar assim, científica, autoridade espiritual, que sempre estava com imames. Sempre estava com imames. Não é uma oposição
pessoal, é uma oposição meio que por uma Uma questão, ideologia uma diferente. ideologia diferente. Isso. Enquanto os governantes buscavam poder, buscavam ali alinhar os interesses do Estado particulares com eles, a liderança dos Ahlul muçulmanos, dos Ahlul Bayt, tinha outro interesse que é manter, salvar Salvar a a humanidade. mensagem, Uma forma salvar a orientativa. humanidade. É uma coisa muito interessante para deixar bem claro. manter Manter a igualdade, segurança manter a social, justiça, sim, manter sim. a moralidade, a Sim. ética. Por um tempo, aqui no Brasil, E nem sempre, desculpa, Sheik, nem Fala. sempre esses princípios acabam sendo compatíveis a princípios daqueles governantes Deles. deles. Na verdade, era nem um sempre. risco para eles. Nunca vai ser compatível. Porque se falar de Um justiça, trabalha para o povo, um trabalha para ele, para si mesmo. Exatamente. Esse é o problema. o governante corrupto sempre Isso. vai querer tirar proveito. Proveito. Isso, E oportunista. você que Oportunista. oportunista, e você fazer justiça tirar proveito para o seu interesse, então não tem Não condições, dá, não né? dá. Você São ser dois- justo, Dois caminhos diferentes. dois caminhos diferentes. Por isso, os imãs que nós estudamos a história deles, a partir do Imam Ali, bem depois do falecimento do profeta, eles viveram perseguidos, viveram oprimidos, todos foram martirizados, todos foram assassinados. Eles viveram muito difícil. Muito difícil. E no tempo do Imam As-Sajjad, alayhi salam, ele, o filho do Imam Al-Hussein, mataram o pai dele, Imam Al-Hussein, o neto mais velho, mais perseguição. novo do profeta. Olha, de pior forma possível. Que nós imagino lembramos que 1400 anos, anualmente, aniversário do martírio dele, que a gente chama de Ashura. Eram dias tão difíceis. Eu para a imagino nação que muçulmana. se os imames foram martirizados e foram perseguidos, os seguidores também desses Ahlul-Bayt, os imãs também, né? Grandes sábios durante a história, assim, Os aconteceu simpatizantes. para eles. Simpatizantes, né? Milhares. Sofreram Eu ouvi E até dizer hoje? que governantes... até agora. Até agora. Olha bem, por fim, esse assunto, sabe que, na realidade, o Imam Ali resumiu esse assunto. Quem tem objetivo material e objetivo carnal e objetivo interesse particular, jamais pode juntar com aquela pessoa que tem interesse para o povo, para Deus espiritual, para a humanidade. Não se encaixa. Não se encaixa. Não se encaixa. Por isso, são paralelos, cada um segue ao seu caminho. Isso. Esse é o Nunca nosso- se encontra. Não se encontra. O que acha, irmão? Perfeito. Vamos. Não, para mim eu queria só ler esse trecho, por favor. esse pequeno trecho Por favor. do Duá, que é o Duá Agora, número eu acho. 24 do livro Salmos Islâmicos, a súplica em benefício de seus pais. Alguns trechos, né? Aqui ele fala: Allahumma ja'alni ahabuhuma haibata sultani al-asuf wa abarruhuma birra al-ummi rauf. Ó Deus, estabelece-me num estado tal que tenha temor pelos meus pais, tal como tenho temor a um governador injusto. Aquele temor que a pessoa tem a um governador traz essa injusto, obediência. aquele medo, ó Deus, me faça ter esse mesmo, não temor, mas a gente fala esse respeito, a pessoa se Devoção. sentir abaixo, né? Devoção, né? E os trate bem como amabilidade, tal como uma mãe carinhosa trata com seus filhos carinhosos. Tem uma outra parte aqui belíssima. Allahumma shkur lahuma tarbiyati wa athibhuma ala takrimati wahfaz lahuma ma hafizahu minni fi sigri. Ó Deus, concede-lhes uma gratidão pelo que fizeram para educar-me. A gente agradece, a gente pede para Deus, Gratificar ele. remunere-os pelo que realizaram para gratificar-me. Preserva para eles aquilo que eles preservaram para mim durante minha infância. É belíssimo. São palavras que a gente... Foi Tem bom uma que outra, você né? lê uma Ao parte teu do filho. Makarim al-Akhlaq. É um livro de, sabe, que se alguém quiser crescer Qualquer na pessoa, moralidade, não na precisa nem ser ética. muçulmano. Né? Qualquer ser humano.
pode suplicar. A gente pode recomenda os Qualquer salmos momento. islâmicos. Qualquer momento, se quiser ter aquele momento de pedir ligação, reflexão, sabe? espiritualidade, Reclamar. né? De se queixar, tá de mal com a vida, tá de Só. mal com alguém. Sei lá, hoje em dia muito se fala, Sheik, da Olha depressão. bem, agora, sabe que a súplica é um remédio Sim, é isso que eu ia para falar. aquele, vamos dizer assim, estresse. Sim, estresse, a aquele depressão. vida, a depressão que Hoje em existe. dia, a depressão, Sheik, é um dos principais problemas da A oração. sociedade. E aquilo que o senhor falou, Sheik, no começo, que o principal problema é afastamento, é a distância das pessoas com Exatamente. Deus, é justamente isso. Quando as pessoas param de suplicar, param de recordar a Deus, O maior problema do é ser meio que uma humano é consequência, ser né, materialista, natural, né? ser A- egoísta. A criança Parabéns, Sheik, quando parabéns pelo trabalho. Deus abençoe, Deus abençoe. Nasrullah, Kabul. Deus a abençoe. criança inshallah. quando chora e fica na cola da mãe e fica tranquilo. No ser humano também, qualquer dificuldade, quando volta para o Criador, a gente sente. Se encontra no responsabilidade. colo dele. Com certeza. É Tudo isso aí. bem, queridos irmãos, vamos encerrar mais um programa. De verdade, era um programa muito Foi produtivo, muito rico. Alhamdulillah, aproveitamos a presença do querido Sheikh Mohammed Khalil, nosso querido Sheikh Khalil, irmão Nasser. Que Deus abençoe todos, inshallah. Obrigado, Vamos Sheikh ter, Ilahi. alhamdulillah, vamos ter Obrigado. mais um programa. Obrigado Vamos a focar, vamos falar um pouco mais sobre a questão da peregrinação a Meca, né? Que seria uma forma de oração, uma forma de adoração a Deus, inshallah, no outro programa. Que Deus abençoe todos. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.